está no ar o Toda Mulher. No programa de hoje nós vamos conhecer a história da feminista Rose Marie Muraro, autora de mais de 40 livros. Aqui no estúdio eu vou conversar com a deputada Inês Pandeló e com Ildete Pereira de Mello, pesquisadora e professora da Universidade Federal Fluminense. Muito bem-vindas ao programa. Eu queria começar pelo iniciozinho da história da Rose. Ela nasceu quase cega? Não é que ela nasceu quase cega, ela teve uma infecção recém-nascida e essa infecção foi quem provocou o problema dela, o problema de visão seríssimo dela. A Rose tinha 5% de visão no olho. Então, a Rose é um fenômeno, quer dizer, com um problema de visão tão grave que começou na sua niñez, ela conseguiu fazer uma trajetória de uma intelectual das mais brilhantes que nós tivemos na segunda metade do século XX no Brasil. Ela nasceu em 30. E ela fez uma cirurgia, chegou a fazer uma cirurgia? Chegou a fazer cirurgias, ela tinha foi essa cirurgia que permitiu essa visão precária, mas que lhe possibilitou se movimentar no mundo. Mas a Rose desse ponto de vista, é um exemplo de como você pode vencer as dificuldades físicas que te aparecem, que a vida constrói para você, tá? Professora, ela morreu agora em 2014. E ela disse, não sei se a deputada também ouviu alguma história, eu queria saber se as senhoras tinham ouvido alguma história sobre isso, que numa das cirurgias, não sei se foi a primeira, que ela se viu no espelho e viu como ela era bonita. Vocês conhecem essa história, sabem de alguma coisa? Conhecemos. No caso, eu conheço. Sim. Porque primeiro que eu convivi com a Rose ao longo desde 1975. Da Fundação do Centro da Mulher Brasileira. Então, ao longo dessas décadas todas, nós estivemos sempre próximas por causa da política, do feminismo. Quer dizer, o que nos unia era a luta pela libertação, pela construção de uma sociedade igual no Brasil. Então, aos trancos e barrancos, nós trocávamos telefonemas e encontros e tal, durante todo esse período. E essa história é verdade, mas aí já foram as várias cirurgias que ela teve na vida. Então, quando ela já era menininha, que ela percebeu, porque um bebê não percebe, claro. Já era uma menininha e tal. A Rose é de uma família a Rose nasceu num berço de ouro, mas como tudo na vida, quer dizer, as mulheres são sempre passadas para trás no momento da partilha dos bens e do espólio. E a sua mãe o pai da Rose morre, acho que é 1945, logo que acaba a guerra, e aí a juventude da Rose já foi uma juventude difícil, né, por conta dessa questão da dificuldade financeira com relação à partilha. Mas a família Rose é gebara. Ela é Muraro pelo marido, mas ela nasceu gebara. Sim. Deputada, a senhora que está sempre tem construído a sua carreira, a sua vida profissional, sempre ao lado das questões das mulheres, o que a senhora destacaria na vida da Rose de legado? Bom, primeiro essa persistência, essa vontade de viver. Segundo, a autoestima. Porque se você olhar para os padrões de beleza que a nossa sociedade impõe, essa fala, olha como é que eu sou bonita, não caberia, né? Mas a Rose sempre se gostava muito e ela sempre demonstrava isso para as outras pessoas que estavam do lado dela. Então, essa autoestima, essa energia era passada para as pessoas. Depois a coragem, né? E uma mulher que já na infância começou a ver que ela precisava superar desafios e obstáculos, tanto na saúde quanto na vida financeira, e depois para estudar e se mostrar num pensamento diferente do que a maioria das mulheres e da sociedade como um todo acreditava. Ir contra
a cultura machista que passava, né, de família em família, de pai para filho, enfim. Ela deixa um legado que é o seu pensamento, que é retratado nos diversos livros, em diversas áreas, mas sempre com o foco ali no feminismo, né, de como a mulher é colocada de lado ao longo da história e de como a mulher precisa se libertar, né, e que precisa ser construída uma nova sociedade, uma sociedade que respeite homens e mulheres como cidadãos de iguais direitos. Como é que foi a história dela com a igreja? A Rose começou jovem, a Rose era estudante, foi estudante de física. Ela não chegou a terminar o curso de física, mas a origem dela era um curso de ciências exatas, que já é uma coisa interessante, que é uma área que as mulheres não tinham dificuldade. Então, essa é a primeira desafio que ela enfrenta, já enfrentando uma universidade, um curso que era nitidamente um curso masculino. E aí ela encontra, a época, o início dos anos 50, ela encontra Dom Helder Câmara. Quer dizer, via Dom Helder e o trabalho social que o Dom Helder fazia, que a Rose, ela sempre é uma mulher cristã, ela vai se engajar no movimento social. E a Rose vai ter e vai trabalhar na editora da igreja, né, da editora Vozes, que é uma editora que existe desde o começo do século XX, acho que foi fundada em 1919, ou 11 ou 19. Então, a Rose vai trabalhar com um outro frade, com um franciscano chamado Frei Ludovico. Quer dizer, Frei Beto depois entra, mas Frei Beto era um pouco mais novo. Frei Beto também vai ser o Boff, Frei Beto não, Leonardo Boff e tal, mas é a ala. Eles todos entram na encíclica do João Paulo II, né? Sim. Que é o Papa da mudança e que a teologia da libertação tinha avançado. Então, é nesse nicho que a Rose vai trabalhar. E a Rose vai ter um papel importante, e a editora Vozes, com o Frei Ludovico, como denunciando os desmandos da ditadura e tal. Quer dizer, então a Rose vinha dessa passagem pela igreja, a igreja vai estar sempre presente na vida dela, né, ao longo desse tempo todo, e ela se ajuda e contribui para o desenvolvimento das teorias da teoria da libertação, da Igreja dos pobres e dos oprimidos. Na verdade, né, foi a partir do Concílio Vaticano II, com o Papa João XXIII... eu falei errado, não é João Paulo II, não é o 20. João XXIII. Porque, inclusive, o João Paulo II, ele silencia o Leonardo Boff, né? Então, teve uma forma diferenciada. Mas, com a Igreja, no Concílio Vaticano II, a Igreja começa a perceber que tem que estar na sociedade, que tem que ter uma opção preferencial pelos mais pobres, e que isso chamou a teologia da libertação, né? Então, a Rose, junto com Leonardo Boff, que estava, inclusive, em seu funeral, e que a gente homenageou aqui na casa com a medalha Tiradentes, eu fui autora dessa homenagem ao Leonardo Boff, estava lá no enterro, e com ela escreveu vários livros, né? E, inclusive, lá na região sul-fluminense, eu era vereadora ainda, e ela foi várias vezes em palestras promovidas pela Igreja Católica, através do Dom Valdir Calheiros, que também é um bispo que marca muito a história da região sul-fluminense. Ela, o Leonardo Boff, até o Frei Beto mesmo que você citou, iam muito na região fazer palestras nesse sentido. Então, eu pude conhecer a Rose naquele momento, bem no início da minha entrada na política. E eu já por outro lado, né? Eu não sou uma militante católica, né? Quer dizer, apesar da minha juventude ter sido da JEC, mas logo em seguida eu fui para outras plagas. Eu vou conhecer Rose no feminismo, porque a Rose tem um papel destacado nessa questão ao longo
da história das mulheres do Brasil, porque a Rose trouxe a Betty Friedan para o Brasil em 71. E em 71, esses são anos de chumbo no Brasil, né? De treva e tal, de discussão. A Rose traz, a Betty Friedan é uma feminista norte-americana que publicou em 1963 um livro chamado A Mística Feminina. E esse livro foi uma revolução nos Estados Unidos, porque junto com o livro da Simone de Beauvoir, que tinha sido publicado em 49, O Segundo Sexo, a mística feminina vai fazer eclodir nos Estados Unidos o movimento feminista, junto com a luta pelos direitos civis, a luta dos negros norte-americanos. Quer dizer, as mulheres, como são um lado frágil da sociedade, quer dizer, no bojo da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, assim como na luta pela abolição no Brasil, os primeiros grupos de mulheres se formam aqui, ainda no século XIX. Nos Estados Unidos, isso reverbera nos anos 60, aí tem o maio de 68, a revolta estudantil, tudo isso junto, sei que Rose traz aqui a Betty Friedan para palestras no Brasil. A Rose e o seu pioneirismo. A Rose conseguia enxergar longe. E por aí ela vai fazer vai jogar toda a sua vida ao longo dos anos 70, 80, 90, até agora, até a morte, em torno da questão da construção da igualdade. A gente está no finalzinho desse bloco, eu queria deixar uma pergunta no ar para a gente iniciar no próximo bloco. A professora falou de Simone de Beauvoir, falou de Betty Friedan, e da relação que a Rose tinha com a igreja. Como ela conseguia conciliar isso, ou seja, os seus ideais feministas nesse relacionamento com a igreja? Pergunta para as duas. A gente vai para um breve intervalo e volta já já, não sai daí não.